Olá! Hoje a gente vai começar com uma série muito especial. Eu vou apresentar para vocês, em vários capítulos, a casa de campo que fica aqui no condomínio Morro do Chapéu, em Belo Horizonte. Começamos assim. Havia um projeto legal, já aprovado na prefeitura, e a partir daí comecei a trabalhar. Então o escritório desenvolveu todos os projetos executivos, detalhamento de arquitetura, bem como todo o projeto de arquitetura de interiores e decoração, até o último adorno. Então a gente abraçou aqui esse projeto de ponta a ponta, do macro ao micro. A casa de campo, ela está no imaginário de todas as pessoas. Quem não quer uma casa no campo, como já dizia a música? Então a gente partiu aqui de um terreno bastante plano, bem dividido, bastante confortável, que atendesse a família de um casal e uma filha. Eu apelidei carinhosamente essa casa de Casa Mar. É a inicial de cada um dos meus clientes. Mas mar aqui também remete ao mar de montanhas. O condomínio do Morro tem uma das vistas mais incríveis dos condomínios de Belo Horizonte. Mas apesar do mar de montanhas, esse terreno ele é bem plano. A gente tem aqui então, atrás de mim, a área da piscina, ao fundo a arquitetura da casa que oculta a parte íntima. Aquele rasgo bem horizontal é o corredor que liga a área social à área íntima. Então a gente tem uma estrutura que eu vou mostrar para vocês mais para frente de uma casa que o social comunica com o externo, frontal, e a área íntima comunica com o fundo do terreno, com uma pequena comunicação de luz, um rasgo que discretamente leva o nosso olhar para dentro e a luz também. Vamos conhecer? Então, queria convidá-los. Vamos entrar e começar pela sala de estar? A gente está dentro da sala da casa de campo, da Casa Mar. E é muito importante aqui trabalhar algumas características do campo. Vocês já podem ver que a gente trouxe um pouco da fachada externa através do material da fachada, que é esse tijolo de cerâmica, de barro, que é o fazenda. Então ele entra nessa parede, trazendo o externo para o interno. Além disso, a gente trouxe um outro elemento, que é a madeira. Aqui a gente tem a lâmina de pau-ferro, que foi colocada na extensão longitudinal da sala. A cortina a gente trouxe de uma trama que é perfurada, que permite que eu veja lá fora, mesmo a partir daqui dentro. Outro elemento muito importante é essa estante, que tem as prateleiras de pau-ferro e a estrutura metálica pintada, metalizada num tom grafite. Então a gente tem aqui um sopro do contemporâneo. O pé direito é mais alto, a gente tem a tesoura e o forro em catedral com o assoalho de madeira. Aqui do outro lado a gente voltou com o metalizado na divisória que faz a divisão entre o jantar e a cozinha. No jantar eu trouxe uma mesa de madeira com as cadeiras em madeira e em curso de palhinha e o assento em linha. Aqui em cima a gente trouxe a luminária da Adriana Yazbek, que é feita a partir de um papel de um arbusto japonês. Esse papel ele é forrado por dentro com um tecido e ele é super resistente. Além disso, uma característica que ele tem uma capacidade maior de passar luz do que outras superfícies de celulose. O tapete é uma trama que envolve algodão e sisal, então ela tem um toque macio e ao mesmo tempo um toque rústico que combina aqui com o espaço. As almofadas são de chenille e couro com fundo de linho. Essa base é linho. A luminária é a open e a gente colocou ela no sentido longitudinal da sala. Então a gente tem 3 do seu lado direito e 3 do lado esquerdo. Elas são responsáveis pela luz indireta.
Além disso, eu tenho spots que estão instalados na lateral das tesouras. Então a gente tem uma luz dramática. Então a composição da luz indireta com a luz de efeito mais a luz do jantar, ela cria aqui uma ambiência muito gostosa de noite. Do lado de cá a gente tem a sala de TV, que é a sala de estar. Esse sofá ele é retrátil, então ele abre, ele fica muito confortável. Cabe aqui a família inteira e ainda mais gente. A estante, além de ser um elemento estético, a gente também tem uma função que é acoplar toda a parte de home cinema dos meus clientes. Então a gente sempre vai ter a base e a caixa de som aqui na altura do ambiente, então a gente tem um efeito melhor de cinema. A sala de jantar fica do lado oposto e próximo à cozinha. Então a gente tem aqui uma integração com a cozinha, que vai ser apresentada em outro episódio, e um dia a dia rico. Então a gente pode até ter um evento que acontece no espaço gourmet, que acontece na cozinha, que acontece na sala, que acontece na piscina. Esse espaço aqui do fundo, ele é muito importante. Ele é o fundo e a gente criou portas justamente para não manter a hierarquia de fundo, lateral, esquerda, direita e frente. Então, quando eu abro essas portas, eu tenho uma integração com esse espaço que é coberto e que vai receber no futuro um fogo de chão. Então, da mesma forma que eu tenho essa abertura para o fundo, a gente já tem uma abertura que é mais óbvia e também mais convidativa, que é a parte frontal, com a piscina e com o mobiliário da varanda. Então, quando a gente tem todas essas portas abertas, a gente tem uma casa 100% integrada com o espaço externo. Isso porque a gente está num nível único, num terreno plano e também possibilitando diversas integrações. Então, essa integração, ela é muito bem-vinda. Entre o estar e o jantar, a gente trouxe um aparador que também serve de apoio ao jantar, mas também serve como um elemento que ampara o sofá, não deixando ele totalmente solto aqui no ambiente. A gente trouxe esse móvel, ele é muito lindo, ele serve de um apoio para quem chega, tá? Em geral, a porta até mais usada é aqui que está fechada hoje ou pela cozinha, então ele serve de um apoio para deixar correspondência, para deixar chave, um celular carregando, mas ele também é um móvel que adorna, que enfeita. Nesse trecho do painel, a gente vai para dentro da área íntima. Vou fazer uma observação que a gente fez o puxador tipo cava. Então ele está aqui, ó, esculpido na marcenaria, escondido. Aqui é o nosso interruptor com automação. Então a gente projetou a sala com as cenas. Nós temos diversas cenas. Então não é simplesmente acender uma luz. Pode ser a cena receber, pode ser a cena relaxar, a cena jantar, a cena assistir TV, isso pode ser personalizado com cada usuário. Nesse outro canto, a gente vai para a área do escritório, então a gente também fez o puxador tipo cava. Porém aqui, a porta é de correr. Então se a gente entra, a gente vai poder ver o lavabo e o escritório. Aqui o painel, ele acaba exatamente onde começa a cortina. Então a gente teve cuidado de ter esses dois planos e eles não sobem até o teto. Então a gente criou aqui uma amarração. Vejam que a cortina está exatamente alinhada com o painel, solta da luz, e esse painel, por sua vez, está alinhado com essa estante de adornos. Eu sempre gosto de falar que a luz, ela é o coração do espaço, do projeto. É a luz que pulsa, que faz ali acontecer alguma coisa na cena. É ela que te arranca aquele efeito uau. É claro que também existem outros registros. Por exemplo, o objeto, ele é a memória do projeto. Então o objeto, ele traduz a nossa história. Muitas vezes ele guarda e revela muitos segredos. E para terminar, o tato. O tato, ele é traduzido por todas essas texturas que eu apresentei. Então não adianta nada a gente ter uma base muito neutra se a gente não tem aconchego. Então aqui a gente trouxe o linho, a gente trouxe o buclê, a gente trouxe macramê, algodão, sisal, madeira, tijolo, barro. A gente trouxe muita coisa para esse projeto. E é essa riqueza de materiais, texturas, objetos e luz que vai trazer o melhor resultado final para o projeto. Por exemplo, no meu caso do poteiro. Esse objeto já estava na família. A gente ajustou apenas o passe-partout e mudou a moldura para que ele ficasse melhor assentado aqui na sala.
A gente vai continuar com Casa Mar no espaço gourmet dessa casa de campo. Vamos lá? A gente tem aqui uma base atrás de mim, que é todo o apoio do espaço gourmet, que vai da churrasqueira, a ilha, adega, cervejeira e máquina de fazer gelo. Essa ilha central, que não é para cozinhar, mas é para conversação e preparo de carnes. E do lado de cá, a mesa de refeições e lazer, onde as pessoas vão ficar sentadas. Aí, bem pertinho de vocês, a gente ainda tem essa sinuca maravilhosa nesse tom azul, que eu gosto muito. Então ele fica aqui num espaço coberto. Também é uma outra forma de entretenimento aqui do espaço gourmet. Essa bancada central é em granito escovado. A gente tem 4 cadeiras, vocês podem ver que eu trouxe o verde. O verde ele aparece bastante aqui. E ele é tanto na pintura eletrostática verde quanto na corda náutica verde. Do lado de cá, a gente tem um apoio de cozinha, então 2 gavetões para poder guardar as panelas, tábuas e outros utilitários. Aqui, na verdade, é tábua, cervejeira e adega. Então, eles ficam acoplados de forma que ninguém veja. Então, aqui é mais prático. A gente tem uma circulação muito confortável. Então, eu consigo abrir aqui, ó, diversas portas e também a cervejeira adega com muito conforto. Atrás de mim, a gente começa com a churrasqueira, que é a grande vedete do espaço. Depois a gente tem uma sequência de armários, o rebaixo da área molhada com a pia. Aqui a gente tem prateleiras e o iglu de pizza. Foi um super desafio colocar esse forno de pizza aqui. Ele é bem grande, ele ocupa bastante espaço, mas no final a gente conseguiu equacionar. Outro também que ocupa muito espaço é essa máquina aqui de fazer gelo. Ela ocupa bastante espaço, demanda bastante respiro, mas ela é muito legal, gente. Olha, você tira essa pá e serve o gelo. Eu acho essa máquina um sucesso. Aqui a gente ainda deixou um ponto de filtro. Minha cliente não ia comprar, mas acabou comprando. A gente só ia deixar uma previsão. É muito prático, né? Não tem que entrar na cozinha para ficar pegando água. Do lado de cá, então, a mesa de jantar. A gente tem uma madeira sucupira e o mais bonito é que essas réguas, elas são diferentes de uma das outras, elas são abauladas, então elas não cortam as pessoas, elas estão muito bem acabadas. E a cadeira, seguindo a mesma estética das banquetas, são todas verdes, com a pintura eletrostática e com a corda náutica. Com a diferença das cadeiras das cabeceiras, que elas têm um modelo diferente. Então a gente trouxe aqui a corda náutica, trouxe um estofado de linho e trouxe a madeira. Do lado de cá, vocês podem ver, a gente tem aqui uns tacos do meu cliente. Do lado de cá a gente tem uma obra de arte do Beto Fame. Essa parede é muito grande, então ela estava pedindo algum tipo de objeto. Então a gente trouxe aqui essa obra do Beto, que é uma paisagem. E também é uma paisagem que tem não só paisagem, arquitetura, como também natureza. Então a gente tem uma união, né, do natural e do artificial. Eu adoro essa paisagem. Dependendo da hora do dia, ela conecta muito com o ambiente externo e é como se eu trouxesse de volta aquela paisagem lá de fora. A gente quis fazer uma iluminação gostosa. Então, lá na tesoura do telhado, nós colocamos um jogo de 4 spots para baixo e um perfil jogando luz para cima. Então vocês podem ver que o forro está iluminado, mas a parte de baixo também. Então essa união de luzes cria um resultado final muito gostoso. E lá na prateleira, eu acendi agora a luz para vocês, a gente tem uma luzinha bem bacana para poder auxiliar ali no preparo. Além disso, ela também é decorativa. A gente colocou também, minha cliente queria ventilador. Então olha que bacana esse ventilador que a gente encontrou, super estilizado. Então a gente colocou desse lado e do lado de lá, então em dias de calor a gente tem aqui um ventilador para refrescar. Aqui também na extensão da varanda, porém a gente cobriu com vidro, a gente tem spots que estão escondidos nas vigas. Então esse spot ele joga uma luz aqui
sem aparecer. Então eles estão camuflados, mas eles jogam luz. Olha que lindo esse objeto, gente. Esse objeto é deles, é um objeto antigo que eu adoro. Ele provavelmente foi uma forma de algum doce. E esse revestimento é o revestimento da fachada. Então a gente trouxe ele para um pedaço do gourmet. A outra parte do gourmet eu vou mostrar para vocês. A gente fez o revestimento com granitina, que é um revestimento de pedra. Aqui cinza, branco, claro e médio. Dando continuidade à apresentação do projeto Casa Mar, vou apresentar para vocês o quarto de casal. Por se tratar de uma casa de campo e também uma região de mofo, vocês podem perceber que o projeto ele é bastante prático. A gente tem uma estrutura mais minimalista, limpa e muito aparente. Isso é para trazer mais praticidade, como em hotéis, por exemplo, e também evitar o mofo. Do lado de cá também da cama a gente tem uma base neutra, mas a gente veio preenchendo essa estrutura mais prática, que tem uma referência na hotelaria, com texturas, objetos e muita história. Aqui na cortina a gente usou o linho, num tom off-white. O tapete nós usamos chenille, ele tem um toque delicioso. Na cama, manta de chenille com a colcha de linho. Na cama a gente trouxe a referência da palhinha com a laca. E vocês vão sempre ver que a gente sempre tem um piso de madeira com a marcenaria. Um detalhe muito especial que eu já vou adiantar. A marcenaria foi executada na Bom Tempo, ou seja, na indústria moveleira, e a gente teve um resultado incrível e muito personalizado aqui na casa. A gente também tem os nossos personagens que compõem a amarração do espaço, obra de arte e outros objetos, como esse vaso de cerâmica ou uma arrumação de arranjo seco com vidro e linho no livro. Aqui eu também sempre gosto de trazer objetos especiais. Esse é o banco Joca. A base inferior remete a gravetos de ninho. Notem que eles são todos entremeados. E aqui em cima a gente tem um estofado muito confortável e bem generoso. Então ele é cheio e bem macio. Para a parte de trabalho, eu trouxe a cadeira delgada da Líder. E a gente também trouxe um tecido que lembra um linho, uma mistura com buclé, com um toque de chenille na trama. Bom, a gente entra do seu lado esquerdo, banheiro do casal. Do lado direito a gente tem uma sequência de armários. E aqui à frente, do lado esquerdo, a gente tem um closet. A cama de casal, né, ela tem um ponto central. Ela é uma cama king. A gente escolheu uma cama que tivesse bastante personalidade ligada à estética do campo, então a estrutura dela é de madeira com a cabeceira em palha. Essa banqueta que eu já falei, Joca, ela também remete a movelaria brasileira, campestre, mas com um sopro contemporâneo. O que eu acho muito legal é que aqui embaixo a gente tem um pequeno estrado para guardar alguns objetos, por exemplo, manta para os dias de frio, porque aqui no condomínio é bem frio no inverno. Nas mesas de cabeceira, nós colocamos esse modelo da Líder, que tem uma estética mais contemporânea. Então vocês vão ver que aqui no projeto a gente tem o antigo e o novo o tempo todo em diálogo. A mesa, o topo dela é em laca, a gente tem aqui uma gaveta e embaixo a gente tem uma prateleira que é em folha de madeira. Toda a estrutura é pintura metálica. Do lado de cá a mesma coisa, o mesmo tamanho. E aqui a gente tem um painel em laca da Bom Tempo e ele tem um friso nele todo. Então aqui também a gente tem um elemento que remete ao campo. As luminárias são articuláveis e elas também receberam linho, que estão dentro da nossa paleta. Todos os acendedores, os interruptores, eles estão nesse vidro com um tom grafite. Então, a gente tem uma base super neutra, mas nem por isso menos aconchegante. Como eu disse no início, a gente tem aqui uma sobreposição de texturas, volumes, luz, objetos. E a obra de arte é um objeto importante, né? Vamos primeiro pontuar que a obra de arte ela adorna, mas ela não é a dor.
A gente tem aqui uma obra que é da Juliana Gontijo, e o mais bacana é que a gente quis trazer esse tema da natureza para dentro do quarto. Então tem aqui uma brincadeira, tem outro lugar, vou mostrar para vocês, de ver também lá fora, ainda que a gente esteja olhando para dentro. A gente gostou muito dessa imagem e também foi uma forma de trazer cor ao espaço que é neutro. Do lado de cá, a gente tem a base, que eu brinco que é uma referência de hotelaria, uma base prática com pouco painel. Eu brinco também que é um franciscano chique, né? Ele é simples na estrutura, mas ele é muito trabalhado na composição, tanto do móvel quanto da produção. Então a gente tem aqui uma base mais baixa, que é o rack, em madeira, prateleira superior e mais uma prateleira. Eu vou até depois acender a luz para vocês verem. A luz dela está apagada, mas a gente tem uma luzinha bem suave na última prateleira. E aí a gente tem essa transição para uma mesa de apoio. Nós temos aqui na casa um escritório, mas a gente também precisa de apoio no quarto. Então a gente criou essa mesa mais solta, flutuante, seca, simples e chique, para atender momentos de trabalho dos meus clientes. E aqui a gente voltou com a nossa brincadeira muito séria, que é trazer obra de arte. Então, mais uma vez, a gente abriu uma janela e trouxe o jardim aqui para dentro, simbolicamente falando, com a obra da Juliana Gontijo. Aqui é a luminária da Lumine, que eu adoro. A gente trouxe o tom pretinho e ela é perfeita para momentos de estudo. Eu acendi agora a luz bem suave da prateleira e aproveitando, a gente trabalhou de forma indireta, mas a gente também tem a luminária no teto, que é a slot da Iluminar, que é um perfil de LED. Aqui agora eu apaguei a luz para mostrar para vocês essa luminária da Iluminar, que ela é a Tune. Ela serve para a pessoa levantar à noite num grauzinho maior de escuridão, mas não escuridão completa. Então ela é um guia para a pessoa que se levanta de noite e não deseja despertar. Eu adoro esses balizadores da Iluminar. E aqui a gente tem outro perfil slot, que é um perfil funcional. A gente tem aqui a luminária, mais a luz de LED indireta da cabeceira. Eu sempre levo muito em consideração no meu projeto a luz natural, né? Então a gente está com a cortina, né? Mas a gente pode abrir a cortina. Aqui a gente tem uma janela que é muito generosa, ou seja, a arquitetura já colabora muito a criar essa conexão com o espaço externo, em trazer luz. Então é uma casa que a gente tem essa preocupação com os entornos, não só pela natureza, mas também pela luz. Seguindo a sequência de episódios da Casa Mar, o quarto de uma linda mocinha. Por isso, eu vou mostrar a base neutra que o quarto possui e as seguintes camadas que ele recebeu de decoração. Vou mostrar os materiais que a gente usou. Aqui foi linho nessa cortina, papel de parede, o tema aqui é cerejeira. Ele deu uma vida ao quarto. Usamos a cama plissada da Líder, que tem a cabeceira plissada. É um detalhe que eu adoro. Aqui na parede oposta, mais um papel de parede, mas agora de folhagens. Essa roupa de cama com um tema de jardim, para fechar o jardim completo dela, né? Esses são alguns dos materiais que a gente usou. E eles fazem toda a diferença na decoração. Especialmente se a sua decoração tem uma base mais neutra, mais simples, mas não menos chique. Então vamos à estrutura do quarto. A gente tem um quarto aqui com duas camas, uma cama principal, que é da mocinha, que é a cama queen, e a cama auxiliar, que é uma cama de solteiro. A mesinha de cabeceira, a gente escolheu o modelo Aida da Líder. Ele é todo laqueado com estrutura metálica. Aqui em cima a gente colocou uma luminária articulável, então ela pode auxiliar aqui em momentos de leitura. Esse tom é dourado, só para dar um leve toque no quarto. E do outro lado é igual. Eu gosto muito dessa sobreposição de cabeceiras. Então essa é da cama e essa é da arquitetura. Ela está ao longo de toda a extensão da parede.
Inclusive, ela é cabeceira também para cama auxiliar. Na cama auxiliar a gente não deixou cabeceira, ela é uma cama box tradicional, então a cabeceira da arquitetura ela serve de cabeceira para essa cama. Como eu disse, a gente tem uma base neutra que poderia servir para qualquer morador. Já expliquei também os motivos. Mas aqui existe uma menção à hotelaria, o quarto ele é muito prático. Para atender as demandas da filha, a gente trouxe aqui um gaveteiro com 4 gavetas na base inferior e na base superior a gente trouxe prateleira. Então a gente fica com espaço aqui para guardar alguns objetos e aqui também, livros e objetos. O painel ele sai desse alinhamento do gaveteiro e termina até na prateleira superior. E essa prateleira superior é que vai criar uma amarração estética com o quarto. Por que eu fiz isso? Porque é uma forma da gente também arrumar as proporções do quarto. Não arrumar, mas amarrar. Vamos lá, vamos mudar o verbo. Por quê? Porque muitas vezes o pé direito muito alto, ou a gente tem uma intervenção mais simples, de uma estrutura mais simples, a gente então cria recursos arquitetônicos para que as coisas não fiquem perdidas no espaço. Então, eu especialmente adoro lançar mão de prateleiras para poder ir juntando e agregando os elementos do espaço. Eu fiz isso no quarto de casal, fiz isso no quarto de hóspedes, então depois vocês confiram esses capítulos também. E aqui a gente tem então a bancada acaba neste ponto, a gente fez um espaço de transição com gaveteiro e aqui é um ponto muito importante desse projeto. Eu quis fazer esse futon embutido para poder receber as amiguinhas, né? Menina recebe muita amiguinha em casa, então é uma forma delas ficarem aglomeradas no quarto. Então a gente tem a cama dela, tem cadeira, tem puff, tem a cama auxiliar e tem também esse futon. Então eu posso ficar aqui numa conversação com quem está do outro lado mais próxima e mais direta. Eu não estou de costas, eu estou de lado, mas de frente. Então é como se eu estivesse conversando com você que está aí no futon. Eu estou aqui na minha base de trabalho super confortável, livre. Aqui em cima eu vou mencionar, eu amo as luminárias da Lumine. Essa aqui é recarregável e ela tem a intensidade regulável. E aqui embaixo só mais um detalhe, eu falei do trespasse, mas eu adoro esses espaços de transição, porque eles servem também para colocar objetos. Eu vou falar da iluminação. Para falar da iluminação, vou dar um passo atrás. Aqui é o corredor de entrada do quarto. No seu lado esquerdo a gente tem os armários, que eu já apresentei aqui no YouTube, depois você corre lá nesse episódio. Do lado direito eu tenho aqui espelho e uma parede azul com boiserie. A iluminação, ela fica bem próxima ao armário, porque ela é uma iluminação funcional, perfil LED slot, e ela continua aqui no quarto também, com o mesmo perfil LED slot da Iluminar. Do lado de cá, eu coloquei em toda a extensão da cabeceira, que eu falo que é arquitetônica, luz, e cada luminária tem a luzinha de foco aqui, que pode ficar como se fosse um abajur ou no momento de leitura. E ainda tenho luz na prateleira superior. Então, como eu disse, eu uso a prateleira para amarrar visualmente, mas eu uso a prateleira para iluminar. E eu sempre falo com meus clientes, uma marcenaria iluminada é outra marcenaria. E o resultado final também será outro, certamente. Bom, eu adoro usar a tune. Aqui a gente está usando como balizador. Tá vendo que ele tem aqui uma pecinha metálica que joga a luz para baixo? Então, essa luz é perfeita para quem quer levantar à noite, mas não quer despertar. Porque ela joga uma luz bem suave aqui no chão e aí você consegue caminhar sem perigo. Eu gosto de contar muito com a luz natural. Aqui a gente tem uma super janela, ela é comprida e ela também é alta e essa luz faz toda a diferença no projeto final. Não só na iluminação, mas também na conexão entre o que está fora e o que está dentro. Mas quarto também é lugar de socialização. Por isso a gente pensou num espaço que acomodasse aqui as amiguinhas num segundo momento, mas também que tivesse as funções do quarto de uma menina. E para isso faz toda a diferença trabalhar com adornos, com objetos e também com texturas, cores, luz e sombra. Eu sempre falo
que a luz é o coração do espaço. Os objetos são a memória daquele espaço. O tato, ele é traduzido a partir das texturas e também de alguns objetos que têm texturas mais macias. Então, é fundamental em qualquer projeto de arquitetura chegar ao fim. Não achar que somente o seu móvel planejado atenderá ou a sua cama. Não! A arquitetura e decoração é um jogo, é um conjunto de todos esses fatores que eu apresentei hoje. E eles têm um papel crucial. Eles são a cereja do bolo. Seguindo a sequência da Casa Mar, vou apresentar o banheiro do quarto da mocinha. O banheiro dela tem uma abordagem mais contemporânea e ele tem uma cor predominante no box. Queria saber se você adivinha qual é. Enquanto isso, eu vou entrar, te mostrar uma base e depois a gente vê qual a cor que ela escolheu para o box. A porta aqui ficou de correr para a gente poder ter mais funcionalidade interna e ela é da Sinex, em vidro e alumínio pintado. Ela tem um freio maravilhoso, ele freia mesmo. Entramos, então aqui do lado direito é o closet, agora do seu lado esquerdo é a base principal do banheiro, onde a gente tem um espelho que ele tem iluminação por trás, abaixo dele nós temos um nicho para colocar objetos do dia a dia, esses nichos são muito práticos. A bancada ela é em nanoglass, se você for observar o rodobanco é como eu gosto de fazer, que é um filete bem baixinho. A gente tem a cuba que ela é de sobrepor, mas ela também tem um encaixe. E essa cuba ela é muito prática, porque ela é côncava, então ela tem um perfeito escoamento de água. O armário ele é todo em madeira, então a gente quis trazer despojamento, duas portas, uma gaveta e aqui embaixo ficou um nicho em função do vaso. Então a gente deixou um nicho aberto para objetos, toalha, papel higiênico. A base do banheiro ela é toda no concreto, paredes e piso. Aqui a gente tem um toalheiro elétrico, a gente ligou esse toalheiro diretamente na tomada, mas ele pode ser ligado direto na alvenaria, que foi uma opção. E colocamos também um nicho para papel higiênico. Meus clientes adoram viajar, eles se inspiram muito em banheiros de hotel. E essa foi uma inspiração que eles trouxeram. Aqui eu queria mostrar um sistema para vocês interessante. Esse sistema é o sistema da Vesta de aquecimento. Vocês podem ver que aqui agora a temperatura é de 23 graus,6. Ele aquece o piso para deixar o banheiro mais confortável nos dias de frio. Esse toalheiro também é bacana que ele serve como um cabideiro para roupão. Adoro isso. A válvula do vaso, né, direto na alvenaria, a gente pegou a linha Hidra, duchinha higiênica, lá embaixo colocamos o ralo, então entre o vaso e o armário do banheiro. Aqui em cima a gente trouxe um cabideiro da Kohler, olha que bacana, então você coloca a toalha de lado. Acertou quem pensou em azul. Todo mundo acha que é rosa, né? Mas a cor da minha cliente, da minha mocinha, é azul, favorita. E aqui a gente usou pastilha de vidro com rejunte branco. E vocês podem observar que a gente tem um nicho que ele sai da parede lateral esquerda e vai até a direita de fora a fora. Então ele está completamente encaixado. Vou fazer um zoom aqui, pode? Esse cabideiro ele é da Kohler e foi colocado internamente, então a gente aproveitou essa parede. O box tem uma coisa que eu adoro fazer nos meus boxes, quem me segue sabe, eu sempre gosto de embutir a cantoneira na parede. Assim, eu nunca vejo a cantoneira para fora, ela está sempre embutida. Esse chuveiro da Deca, a gente trouxe aqui o chuveirinho que é como se fosse uma duchinha e o ralo lá embaixo nós colocamos um perfil, uma grelha em inox polido. A nossa luz natural ela vem dessa claraboia porque os banheiros estão no centro da casa. A luz do espelho é uma luz indireta, ela traz aconchego. A gente tem a luz do spot que dá um certo brilho, mas no caso aqui é funcional ao lado do vaso. E dentro do box eu sempre coloco o ponto de luz na frente de quem toma banho. Então dessa forma, se eu estou tomando banho,
ela não faz sombra por detrás de mim, porque ela está à minha frente. Mais um capítulo da Casa Mar, banho do casal. Esse banho, ele ficou bem contemporâneo, mas ao mesmo tempo com alguns materiais que remetem às texturas do campo, que é o caso desse porcelanato que imita uma cerâmica gouache da Porto Belo, ele é bem ondulado, e também é o caso do IAS, o porcelanato que lembra um composto de pedra, e a granitina, que é um composto de pedra natural que a gente usou na cabine do vaso. A gente se inspirou também muito em hotelaria. Então a gente tem aqui um banheiro que funciona da seguinte forma: 3 pontos, box com chuveiro duplo, cabine do vaso e bancada dupla. Aqui dentro do box a gente então tem chuveiro, 2 chuveiros que estão aqui acima. Embaixo a gente tem os comandos, então a gente tem o comando de água quente e fria do lado esquerdo e direito. E aqui embaixo a gente tem uma grelha comprida em aço inox polido, então a gente tem o caimento do piso que vai de encontro à parede. Essa cabine, ela é piso-teto. Então a gente deixou nessa situação porque a gente tem aqui janela. A gente então pegou o vão, porque ela é totalmente fechada, e colocou esse plano de vidro. Então os puxadores são tipo alças e a gente corre para a lateral e sai de forma central. Eu coloquei o cabideiro de um lado, para quem toma banho do lado de cá, também um cabideiro do lado de cá. O que eu achei legal é que aqui a gente trabalhou com personalização de toalhas. Então aqui a gente tem a primeira letra do nome, a primeira letra do sobrenome da minha cliente, e do outro lado a gente fez da mesma forma com o meu cliente. Aqui também com toalha de rosto. Essas toalhas estão da Trussardi e a gente comprou e bordou na Decopa. Como a gente tem um programa extenso no canto, né, a gente tem nicho para guardar os objetos do dia a dia. A gente tem do lado da mulher um espelho para auxiliar na maquiagem, então a gente colocou o toalheiro tipo cabideiro para ficar mais prático. A bancada, ela é em nanoglass polido e o rodobanca é no filete, igual eu gosto de fazer, porque aí eu não fico com aquele rodobanca tão alto, ele fica mais discreto. Os armários eu já apresentei em outro vídeo, então não vou abrir hoje. Se vocês quiserem conhecer, podem voltar lá no vídeo dos armários desse banheiro, mas eu vou explicar o que é. A gente tem aqui uma gaveta baixa, uma gaveta alta. Aqui tem uma porta, gavetão para roupa suja, porta e por último baixa e alta. Então a gente tem um programa que ele é idêntico para os dois e no meio eles dividem o gavetão. Eu tenho aqui uma pia que é de sobrepor, mas ela também encaixa. Então ela é uma sobrepor semi-encaixe. E o que é bacana nela? Ela é côncava, então ela é melhor para escoar a água e não acumula sujeira. Essa pia, assim como os metais, são todos da Kohler. O espelho ele é solto da parede e ele tem iluminação atrás dele. E do lado de cá, que é do homem, a gente não tem um espelho, mas a gente tem o mesmo composê de cabideiro, como porta-toalha, e também os nichos para guardar os objetos dele. Aqui a gente tem um toalheiro elétrico, eu até toquei, ele estava quente, ele está ligado, né? Porque ele já fica ligado aqui antes do banho. E a gente comprou esse da Docol. A gente tem a opção de instalar direto na alvenaria, mas por uma questão de segurança e praticidade, eles resolveram assumir realmente a tomada. E aqui tem um recurso muito legal, que é o primeiro projeto que eu uso, é o sistema da Vesta de aquecimento do piso do banheiro. Olha, tá 23,4 graus. Então a gente consegue nos dias mais frios esquentar o piso. Agora eu vou mostrar para vocês a cabine do vaso, que também está fechada por uma porta de correr de vidro, ela também é piso e teto. A diferença é que em vez de ser transparente, ela é opaca, para dar privacidade para quem está dentro do box. Aqui eu achei legal que são os registros, ela está usando como cabideiro. E aí eu trouxe a guache que tem dentro do box
Mas a gente, como não tem necessidade de proteção contra umidade, a gente colocou aqui um perfil que eu amo, da Mosaic. E aí sim a gente arrematou com a granitina. O box, então, a gente tem um ralo aqui dentro dele, com uma ducha higiênica, com a lixeira, ou seja, uma cabine muito confortável. E o ponto de luz, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, eu vou sentar aqui, o ponto de luz está à minha frente, tá bom? Então se eu estou lendo ou no celular, essa luz ela não está por trás, ela está na frente. Eu vou mostrar para vocês em todos os cantos do box, como que eu faço. Eu gosto de embutir o perfil do box. Aqui não é box de ducha, mas é box. Então ele tá escondido. Se você não pede ao seu arquiteto ou ao pedreiro ou empreiteiro, esse perfil vai para fora, tá? Então, quando eu bato a porta, vocês vão ver que ele encaixa como se encaixasse na parede. Aqui também eu tenho um perfil escondido. Mas como aqui é porcelanato, eu tive que colocar aqui mais um acabamento da Mosaic, porque senão eu ia ficar vendo a espessura desse perfil. Então a gente tem a espessura do porcelanato. Então eu tenho um perfil do lado direito e outro do lado esquerdo. E aí eu também coloquei neste canto. Então se você chegar no banheiro e observar, a maior parte dos banheiros não tem isso, eu diria a esmagadora maioria. Então é um cuidado que a gente toma para poder ter o melhor resultado final estético possível. Então eu tenho um plano de vidro. No primeiro plano, esse vidro opaco e aqui no fundo o vidro translúcido, todos com o pé direito, piso, teto. Então como se eu tivesse um plano de vidro e aí eu abro as portas de correio para entrar onde eu quero. Aqui chuveiro e à frente o box do vaso. Aqui em cima a gente tem uma luz funcional de perfil LED, é o slot da Iluminar. Então a gente tem uma luz de trabalho muito confortável ao longo da bancada inteira. E no vaso, assim como no box, eu disse para vocês, eu gosto de jogar a luz para frente. Então as luzes estão aqui na lateral direita e esquerda. Com esse conjunto de luz direta, indireta, LED, dicróica, a gente tem um projeto luminotécnico muito confortável e muito gostoso, sofisticado. Isso porque a gente faz ali uma união de forças para ter o melhor resultado final. Aqui a gente tem um nicho com 2 andares, a prateleira executada em vidro. A gente alinhou exatamente com a espessura de cada lajota. A gente alinhou isso aqui em obra para ficar bem bacana. E aqui a gente tem esse nicho de papel higiênico com essa prateleirinha de vidro, que é uma solução que a gente trouxe para os banheiros aqui da casa. O quarto de hóspedes foi concebido para ser o mais prático possível. Além disso, o projeto aqui da casa, dentro da área íntima, seguiu um padrão mais franciscano, mais simples, básico, prático e pronto para receber toda a personalização. A gente tem um plano, uma bancada contínua que está alinhada com a arquitetura, que culmina aqui nessa escrivaninha com a cadeira Dera, que eu adoro. Essa tem braços laterais e acima, paralelamente, a gente trouxe uma prateleira para assentar melhor a escala do espaço. Isso porque o pé direito aqui é mais alto, a proposta é que a gente não tenha muita marcenaria, então a gente só amarrou esse conjunto com uma prateleira superior. E nela, aproveitando que eu estou falando aqui, existe uma luz de LED que joga a luz para cima. A luz de LED dentro da marcenaria, ela valoriza bastante os objetos que estão próximos a ela. Um detalhe interessante é que a gente trouxe essa obra de arte para a casa nova. Então essa obra de arte já acompanha a família e ela deu aqui um tom ao quarto. Logo mais conto para vocês. A gente trouxe também um conjunto de mesas de cabeceira e aqui ela está funcionando como um rack. Ela tem um acabamento lindo laqueado e pode guardar objetos embaixo. Ainda temos o puff. Então o puff ele é multiuso, ele fica aqui para facilitar, mas quando precisa ele vira um assento ou então um banco
para poder acessar os armários. Todo quarto tem uma janela muito generosa. Aqui nessa a gente trouxe uma cortina de linho sem forro, isso porque eu tenho mais contato com o externo. E aqui também não é uma fachada que sofre uma insolação severa como o sol da tarde. Do lado de cá, a gente trouxe um painel contínuo que amarra toda a parede aqui da arquitetura em madeira e com iluminação atrás. Então também é outro recurso que eu gosto muito de trazer para trazer aconchego e elegância. E embaixo eu tenho a cama, que é a cama Stole da Líder. Ela tem uma cabeceira mais alta, ela tem uma superfície que é tipo um suede, uma camurça, e ela tem o verde do quadro que eu mostrei para vocês. Brincando ainda com as cores do quadro, eu trouxe aqui a roupa de cama nesse matelassê quadrado, todo amassadinho num tom cinza azulado. Do lado de cá, eu trouxe a mesa de cabeceira na laca, então a gente colocou ela do lado de cá. E do seu lado direito, a gente tem a mesa de cabeceira menor, porém solta, outro estilo, com a cama de apoio do quarto de hóspedes, que é essa cama box. Nela, a gente não tem a cabeceira da cama, a gente tem somente a cabeceira da arquitetura, que é essa cabeceira de madeira. Um detalhe legal dessa cabeceira é o sulco, então esse sulco divide o painel todo em réguas. Então ele traz aqui um toque provençal. Além das luzes que já apresentei, nós temos este perfil no teto. Ele é o perfil slot da Iluminar, o perfil de alumínio que rebate a luz de LED. Eu gosto bastante para iluminar áreas de trabalho. Aqui no corredor, né, a gente tem do seu lado direito uma sequência de armários que recebe a iluminação também do perfil slot. E do lado de cá, do lado esquerdo, eu tenho um espelho que recebe também um brilho de luz. Então ele dá aqui um ponto especial à minha produção. A gente tem essa luz que eu adoro, que é a Tune, é um balizador e é uma luz aqui noturna. Isso eu sempre proponho para os clientes que querem se levantar de noite ou levantam muito à noite e eles não querem acordar. Então ela pode ser acionada da cabeceira, é uma luz que te mantém ali num breu, mas com segurança. Então a gente tem isso aqui na área íntima todinha, a gente tem. Então você pode ir de um quarto para o outro ou ir dentro do mesmo quarto e ir para o banheiro. Eu sempre falo que a luz é o coração do projeto, é ela que traz nuances, que traz conforto, que traz estética. Eu adoro dizer também que os objetos são a memória do projeto, né? Os objetos, eles são a nossa história traduzida e materializadas. Os objetos são a nossa história traduzida e materializada através deles. E eu gosto também sempre de lembrar que o tato, ele é traduzido a partir das superfícies do projeto. Por isso é muito importante, em cima de uma base, principalmente dessa que é mais neutra, a gente trabalhar texturas, objetos, luz, porque é isso que vai trazer diferencial, é isso que vai conectar o seu olhar, que vai arrancar um efeito uau. Então, muitas vezes, a gente vai chegando ao fim do projeto e esquece da cereja do bolo. E a cereja do bolo é isso aqui, é tudo que está ligado a você, a escala humana, a pessoa, a vivência. Bora conhecer o banheiro dos hóspedes? Aqui, para começar, vamos começar com o pé direito, porta da Sinex, com vidro acidado e perfil pintado em alumínio. Esse banheiro é um banheiro contemporâneo com um toque clássico. Por que clássico? Porque a gente trouxe aqui o travertino, né? O travertino aqui está traduzido a partir de um porcelanato. A gente não trouxe a pedra, mas a gente trouxe a estética do travertino. E esse travertino é que vai cobrir todas as superfícies desse banheiro. Então esse banheiro ele não tem nenhum jogo de materiais nas paredes. A gente resolveu mantê-lo mais padrão em função da vocação dele por causa do quarto de hóspedes. Do lado de cá, a bancada é em nanoglass polido. Eu sempre gosto de pôr o rodobanca que eu chamo filete, que ele é fininho. Aqui a bancada é uma mistura de semi-encaixe com sobrepor, isso porque ela está sobreposta, mas ela encaixa por dentro e essa profundidade ela fica maior e ela tem um formato côncavo. Isso é perfeito para o escoamento da água, então ela é até mais higiênica e costuma ficar mais limpa. Do lado de cá a gente tem
ducha higiênica. Você corta isso que você virou? Tá. Do lado de cá temos ducha higiênica. No conjunto do vaso colocamos válvula. O porta-papel higiênico ele é de embutir com essa prateleira. Aqui a gente tem um porta-toalha bem legal, que é a toalha colocada de lado da Kohler. E o espelho. O espelho ele acompanha toda a extensão da bancada. Ele também reflete luz que vem da claraboia e ele também emana luz da fita de LED que está atrás dele. O armário a gente resolveu trazer no tom amadeirado. Isso porque a gente queria trazer um certo despojamento a esse projeto. Então nós temos duas portas aqui com acabamento em cava e a gaveta está sempre do lado esquerdo. E embaixo a gente trouxe um nicho para poder também trazer decoração e dar um apoio no dia a dia. Dentro da cabine do box a gente tem aqui o comando duplo água quente e fria. A ducha está aqui, é da Deca. E lá embaixo a gente tem uma grelha em aço inox. Então todo o caimento do box está para esse canto. O nicho de porta shampoo, ele vai de fora a fora revestido no próprio travertinho. E aqui a gente tem o toalheiro dentro do box. Eu achei que fica mais funcional e desocupa um pouco as paredes externas. Tem um detalhe que eu adoro fazer, que é embutir o perfil de alumínio, então ele não fica para fora. Se você não pedir ao seu arquiteto, ao seu mestre de obras ou engenheiro, ele vai ficar para fora e ele é muito mais bonito para dentro. Então é algo que eu sempre faço. E aqui, para mostrar para vocês, a porta da Sinex que eu mostrei no início do vídeo, ela do lado de banheiros ou áreas molhadas, ela tem que ser polida. Então lá fora é acidado e aqui é polido. A gente trouxe o toalheiro elétrico que tem sido muito demandado em todos os meus projetos. Os clientes realmente querem toalheiro elétrico. E aqui a gente acabou optando pelo toalheiro de tomada. É possível fazer a conexão direta. Em alguns projetos eu faço, mas aqui por uma opção da cliente a gente não fez. E tem esse sistema que é muito legal, vou ligar para vocês, que é o Vesta. Ele é de aquecimento de piso. Então ele deixa o banheiro quentinho antes de você entrar. Aqui nesse condomínio é muito frio no inverno, então eles optaram por ter conforto no inverno. Nesse banheiro temos o sistema de claraboia. Então é uma luz que vem por cima em função da localização do banheiro dentro da edificação. Nesse canto, nós colocamos uma luz de dicróica e no canto de cá, nós colocamos também duas. Então, se eu estou tomando banho, essa luz não está atrás de mim, ela está na frente. Com esse conjunto de luzes, a gente tem a cena final do projeto. Eu sempre falo que a luz é o coração do projeto, ela é a pulsão. Então, a luz nunca pode ser deixada de lado. Esse escritório, ele serve também como quarto de hóspede. A gente quis aproveitar ao máximo o potencial para receber. A gente está numa casa de campo, né? Então é fundamental poder também receber aquelas pessoas que você tanto quer bem. Então aqui a gente tem um sofá-cama, vou mostrar para vocês, mas a base principal é esse ângulo que vocês estão vendo. Aqui a gente tem uma base de home office. Hoje eu vou mostrar mais a proposta. A gente tem então uma parede que tem um revestimento médio, né? Médio para claro. Temos aqui nichos para livros, gavetões que vão receber arquivos. Então, dessa forma, a gente está bem ancorado, tanto na leitura quanto no armazenamento. Essa porta específica, ela camufla uma central de rede da casa. E todas essas portas superiores, eu vou até mostrar, porque a gente fez o puxador aqui, ó, escondidinho. Todas essas portas, elas têm prateleiras e elas servem como um arquivo mais remoto. A gente tem a estação de trabalho com uma luz de LED embutida na prateleira. Então ela cria aqui uma luz que, além de decorar, ela é mais confortável para trabalho. Em cima da prateleira a gente tem outra luz de LED, então a gente tem um sulco que ilumina os objetos. Eu adoro escritório, porque o escritório é um lugar íntimo. Então a gente tem, por exemplo, desde uma pinturinha, como uma coleção de globos, como minha cliente tanto gosta.
E do lado de cá, a gente ficou, em função do projeto, né? Eu tinha essa testeira, a gente criou aqui um cantinho secreto. Então a gente tem prateleiras aqui, intermediária é outra, e aqui uma outra que a gente pode guardar a bagunça do dia a dia. Pode pôr um fone, uma tomada, um carregador. Dessa forma nada fica esparramado pela bancada. E aqui embaixo a gente ainda tem um armário secreto. Eu abri só para mostrar para vocês que ele é secreto. Eu adoro armário secreto, eu tenho na minha casa também. Então ele faz parte do desenho do móvel, mas ele está totalmente escondido na marcenaria. Do lado de cá, a gente tem o sofá-cama. Revesti o sofá num linho, trouxe para poder trazer aquela paleta, né, do campo. A gente trouxe sisal no tapete e olha que linda a combinação desse tapete, que tem um dourado com o cinza do sofá. Eu acho super chique cinza com um dourado. Aqui do lado de cá, então, a gente trouxe uma mesinha e eu adoro essa situação porque hoje em dia a gente trabalha de diversas formas, né? Sentado no laptop, esparramado numa poltrona ou até mesmo assim, deitado no sofá, no celular. Então é muito comum poder trabalhar de formas diferentes. E essa mesinha ela é muito boa porque eu posso pôr aqui um bowl com frutinha, uma água, um café. Ele dá esse apoio sem ocupar demais o espaço, porque esse quarto ele é menor, ele é justo para realmente receber o escritório e acomodar aqui uma pessoa que vier usar a casa enquanto o quarto de hóspede está ocupado. Gente, essa cortina eu adoro, ela é uma cortina da Hunter Douglas e vocês não vão acreditar. A gente trouxe isso da casa da cliente, tá? Então a gente não coloca tudo novo, a gente leva em consideração. É claro que eu vou levar em consideração uma cortina da Hunter Douglas. Nesse caso ela deu certinho, mas teve lugar aqui na casa que a gente mandou cortar e super funcionou. Então ela é uma cortina que combina muito com o corporativo, persiana, e eu ainda resolvi aqui, ó, um encontro com o armário. Eu não precisei de perder no armário para embutir uma cortina. Aqui vocês podem observar que eu trouxe um ponto de luz, né? Justo para trazer uma importância para esse canto. Eles já tinham esse quadro do poteiro, uma gravura, e aí a gente resolveu colocar aqui no escritório. Então, escritório, hóspede, corredor costumam ser ótimos lugares para a gente distribuir o acervo do cliente, caso ele queira adquirir alguma peça nova. Então, o poteiro deu uma vida para um lugar que é mais sério. E eu acho pessoalmente que o amarelo do girassol dele conecta muito com o dourado do tapete sisal. Para fechar a luz, eu apresentei a da prateleira inferior, do armário superior, e eu queria mostrar para vocês também o perfil LED que está no teto, o slot da Iluminar, então é o perfil que gera mais uma luz aqui em cima da bancada. Então nós temos 3 camadas de luz para quem está trabalhando. E aqui, ó, até esqueci de um personagem, né? O cantinho da música também, o escritório. Eu adoro o escritório. O escritório sempre é um lugar multiuso. Já percebeu isso? Pensa no escritório da sua casa. É muito comum chegar para mim aqui, sabe o quê? Escritório, hóspedes e sala de TV. E muitas vezes música. Tô até projetando um agora para receber um teclado. Eu acho que o escritório ele tem que ser mais seco, mais prático, mas não por isso ele dispensa aconchego. Então a gente tenta trazer aqui, através do sisal, através da madeira, o tecido da persiana e também através de manta e objetos decorativos, uma humanização do espaço. Mesmo porque a gente passa muito tempo trabalhando e a gente perdeu também um pouco dessa noção e dessas fronteiras entre o que é lazer e o que é trabalho. Vou apresentar o lavabo da sala de estar, que também serve de apoio ao escritório. Aqui no escritório a gente manteve a cabine de vaso e box fechadas por essa porta e a parte do lavatório de fora que eu vou mostrar para vocês. A gente usou um porcelanato que lembra o concreto e ele está presente em todo o banheiro, inclusive no nicho do box. Eu vou entrar aqui dentro do box para vocês verem que ficou um lavabo bem confortável e um banho bem confortável também. Aqui dentro eu tenho um nicho que ele é
longitudinal, ele é comprido, um nicho. O porta-toalha ficou dentro do box para ficar mais prático e desocupar as paredes. A gente tem o acionamento de água quente e fria, aqui separadamente, e o ralo em perfil inox embutido lá no piso. Como eu sempre digo, eu adoro embutir o perfil e aqui tá muito visível, tá vendo? A gente manda o gabarito para a obra, eles fazem o sulco e na hora que chega o box a gente embute. Então isso dá outro acabamento. Se você não fizer isso, o perfil tem que sair para fora. Então é um detalhamento que eu gosto sempre de passar essa dica porque ele fica muito mais bonito. Aqui a gente tem uma situação diferente. Olhem bem para o teto. O teto, ele é assoalho de madeira. Olha que lindo! A gente quis aqui trazer a madeira que cria uma conexão com a sala de estar e, ao mesmo tempo, quebrar essa estética do concreto. O nicho porta-papel higiênico a gente executou na própria alvenaria. Aqui a gente tem o vaso da Kohler. Eu adoro o vaso da Kohler, vou explicar por quê. Nossa ducha. E aqui o vaso, ele é de válvula, ele não é caixa acoplado. Por que eu adoro o vaso da Kohler? O vaso da Kohler, ele é esmaltado por dentro e por fora. Então, ele dificulta eventuais entupimentos. Ele é mais prático, ele é mais escorregadio. Aqui fora, a gente já trouxe a estética da sala. Então, a gente manteve lá dentro mais seco, com o teto mais quente de madeira. E aqui fora, eu trouxe o revestimento da sala, que é essa lajota fazenda, que é um tijolo mesmo de barro em forma retangular. Ele deu um toque, ele comunicou com a sala e com a fachada. E aí, para combinar com essa aspereza, a gente trouxe aqui a bancada em granito preto levigado. E aí trouxemos de novo barro, mas através da pia de concreto, que tem uma tonalidade de barro, que é essa pia da Concre. Ela tem uma válvula aqui, ó, na verdade um acabamento que esconde a válvula e tem várias cores. E aí eu coloquei a torneira de parede, torneira Kohler, também monocomando. Para quebrar um pouco essa estética mais dura, a gente trouxe aqui um espelho sem borda e com luz, então parece que ele está flutuando. Ele dá uma luz muito gostosa quando apaga a luz de cima, tá vendo como que ele fica bem aconchegante? Então no dia de noite para receber as pessoas, fica muito bom. Aqui a gente tem o acionamento da Vesta, que é a temperatura, então eu consigo aquecer o piso desse banheiro também em dias mais frios. Toalheiro, né, ele é um toalheiro assim que tem uma espessura legal, fica bem bonito. E prateleira inferior com folha de madeira, que é a folha da sala, folha de pau-ferro. Essa porta é a porta de pau-ferro que dá para a sala, então num dia de evento, essa porta pode ficar aberta, a porta do banheiro e do escritório podem ficar fechadas, e aí a gente tem o lavatório externo e temos o banheiro interno. O teto aqui também recebeu o mesmo assoalho de madeira, a diferença é que a gente tem essa luzinha aqui em cima, ela dá um brilho de luz aqui em cima da cuba. Aqui é a nossa luminária de embutir, a diferença é que ela é preta e ela tem uma borda, porque eu não posso pôr luminária de embutir sem borda no teto de madeira, a gente não consegue um bom acabamento. Nesse corredor eu não quis trazer pintura, a gente trouxe a textura, que é esse pó de pedra aqui, é um composto de areia com pedra. Ele conversa com a pedra, ele é mais bruto e ele combina melhor com essa paleta aqui. A gente tem esse perfil que dá acabamento ao porcelanato, ele é da Mosaic, então não deixa ver aquele topo do porcelanato, ele fica muito mais bonito. Eu adoro colocar nas minhas obras. Eu achei ela muito importante porque ela é uma parte do objeto arquitetônico que tem uma marca. Primeiro, do seu lado direito, a gente tem toda uma luz inferior que puxa a luz natural do dia. Além disso, ela cria uma comunicação da casa com o espaço externo. Então, eu posso ver aqui as pessoas à noite andando através desse rasgo. Do seu lado esquerdo, a gente tem, além das portas, a gente tem a parte da rouparia, que emoldura um grande aparador. Então a gente tem um momento aqui de pausa, eu posso deixar esse lugar ligado à noite,
posso colocar uma máquina de café, posso colocar um apoio. Inclusive, no futuro existe aqui uma espera para um possível frigobar. Outro ponto de luz está dentro desse armário. Então a gente tem uma caixa de madeira que moldura objetos e toda a moldura branca, na verdade, é rouparia. Então a gente tem aqui dentro de cada jogo de armário superior ou inferior uma base de rouparia e em cada lateral a gente tem um trecho vertical de armários. Vou mostrar para vocês a sequência de luz. Então a gente tem a luz natural, a gente tem aqui a luz estética, que é a luz do nicho. A gente tem os balizadores, que são essas luzes que estão próximas ao chão. Então elas são maravilhosas para quem acordar de noite, não quer despertar, mas precisa de uma luz para se guiar. E por fim a gente tem a luz no teto, que é uma luz mais funcional. Então esse conjunto opera de uma forma. Se eu apago e fico só com uma parte, ela pode ficar mais funcional ou mais estética. Esse corredor distribui para 3 cômodos. Então a gente tem o quarto de hóspedes, o quarto da filha e aqui no fim, eu queria mostrar muito para vocês, a gente tem o quarto de casal. E essa pintura é o fim da perspectiva do corredor. Então vou mostrar para vocês. Ela foi feita por um casal, que é o Vitor e Bel Azambuja. O Vitor, ele pinta a base desse horizonte e a Bel vem bordando. É uma bela parceria. O que eu acho mais bonito é que é uma forma de trazer a paisagem lá de fora para dentro dessa casa. E também, com a distância que o corredor tem, a gente tem uma sensação de que ali é o fim do horizonte. A gente usou aqui, em toda a área íntima, banheiro e também no escritório, essas portas da Sinex. Elas são de vidro acidado com o perfil de alumínio pintado. Então, além dela ter um design, uma tecnologia incrível, ela também é muito boa para a questão de mofo, que é muito comum aqui na região. Esse corredor, apesar de ser simples em termos programáticos, ele é muito rico em termos arquitetônicos e estéticos. Então a gente brincou aqui com a luz natural, a gente brincou através do rasgo com o dentro e com o fora, e a gente trouxe aqui num ambiente mais inóspito, que em geral recebe rouparia, a gente trouxe uma poesia através dessa caixaria de madeira. Então é sempre bom pensar lugares de passagem, lugares de chegada, lugares de saída, pensar a vocação desse espaço e explorar, contudo, os aspectos lúdicos. Essa cozinha ela é muito especial. Eu adoro como ela está integrada com o restante da casa. Ela está integrada com o espaço gourmet, está integrada com a piscina, com a sala de estar. E ela própria tem uma dinâmica muito rica de uso do espaço. A gente pode aqui cozinhar, lavar, mas também pode comer, conversar, pode até mesmo trabalhar. Hoje mesmo eu vi meu cliente aqui nesse canto com o laptop trabalhando. Então ela é muito gostosa. Agora está um pouco mais o fim do dia, a gente fechou a cortina, mas de forma geral ela é muito clara, ela nem precisa de luz artificial. A gente está num formato mais noturno, mas nem por isso menos gostoso. Antes de começar a falar da cozinha, a gente sempre associa a cozinha a móveis planejados, mas não. Aqui a gente trouxe uma cristaleira justamente para quebrar com essa composição. Nós temos uma base de móveis planejados, aqui foi feito pela Bom Tempo e eu estou muito feliz, vou mostrar para vocês, mas a gente trouxe aqui para remeter também a casa de campo, a dia a dia, a copa, a gente trouxe a cristaleira enquanto móvel solto e ele é o único móvel que recebeu madeira, então ele desconecta da história do cinza que existe aqui dentro. Além disso, essa cristaleira, sendo um pouquinho mais baixa, ela é perfeita para arrumação. Esse puxador dela é muito bonito, é como se fosse um chanfro executado na própria peça. No chão nós fizemos um tapete de ladrilho hidráulico branco, cinza e azul e o restante da cozinha no porcelanato cinza. Por quê? Porque a gente também queria trazer aquela cara de casa de campo para dentro da cozinha. Então ela tem um tapete
que tem uma menção estética, e o porcelanato, que é todo muito prático. Por exemplo, enquanto eu estou aqui cozinhando, tem gente que está aqui conversando ou até mesmo lanchando. Então, por isso que eu falo que essa cozinha ela é muito rica em possibilidades. Então, para isso, a gente teve que fazer uma ilha bem profunda, porque ela vai acomodar a necessidade de quem cozinha com a necessidade de quem conversa, de quem está ali consumindo uma refeição. Aqui, para ajustar o pé direito da cozinha e humanizar, a gente quis trazer um conjunto de prateleira aérea, amarrando aqui, coroando o espaço da coifa. Então isso traz um aconchego, traz a escala humana e possibilita também, além de luz, porque existe uma luz indireta saindo por cima dela, possibilita que a gente traga objetos e plantas e humanize ainda mais o espaço. Então se não houvesse isso, a cozinha estaria muito solta. Como ela existe, a gente está aqui emoldurando e valorizando quem está aqui no comando. Do lado esquerdo, então, a gente tem a parte de limpeza e higienização. A bancada ela é nanoglass, assim como a ilha, e a cuba é embutida em inox. Eu adoro esse detalhe que ele é rebaixado, então eu tenho maior comunicação em ambos os lados. Além disso, a torneira aqui ela é quente e fria e ela pode girar. Aqui na cortina vocês podem observar que a gente voltou com o barrado de ladrilho hidráulico. Aqui perto a gente tem o filete da Mosaic para dar acabamento nesse ladrilho, então fica muito mais bonito e mais bem acabado. Eu gosto dessa ideia também da gente sempre ver para onde o cliente está olhando. Então aqui ele está lavando louça, ele está olhando o jardim, isso é muito agradável. Enquanto ele cozinha, ele está olhando para a casa dele, para a família dele. A gente trouxe aqui esses puxadores que tem um estilo provençal, então eles têm um aspecto mais fosco com as gavetas cinzas, e isso vai acontecer em toda a cozinha, e eventualmente a gente vem com um toque de madeira para aquecer. Basicamente nós temos aqui gavetões para as panelas, gavetas para utilitários e outros objetos, por exemplo jogos americanos, porta-tempero e porta-toalha nessa base do armário. Aqui a gente tem um armário de canto, outro armário de canto, armário de pia, mais gavetas. Bom, o filtro veio para cá, a gente tem uma prateleirinha para insumos, então veja como fica bem organizado aqui, um pouquinho de café, açúcar, um pouquinho de Nespresso, coisas que precisam ficar à mão. Do lado de cá a gente tem torre de fornos e muitos clientes estão pedindo torre de fornos, gavetão inferior e o que eu acho que não pode esquecer, aqui em cima é o nicho de objetos e livro de receitas. Gente, livro de receita tem que ficar à mão. Aqui a gente vai para a área de serviço. E esse vidro branco, ele tem uma função. É para ocultar um pouco a bagunça da área de serviço. E aqui a gente fez a esquadria com os desenhos em alumínio, fazendo uma menção a uma esquadria, um tipo de serralheria antiga. Então a gente partiu com perfis bem suaves e delicados para remeter a uma época em que se fazia esquadria de uma outra forma. Mas aqui a esquadria ela é contemporânea e ela é de alumínio. E a cor dela chama-se titânio. Estamos chegando ao fim da série. Você que ficou comigo até aqui, queria te agradecer muitíssimo. Como eu sempre digo, se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você.